E lá estamos de novo nós com as máscaras, porque os números de Covid em Cornélio Procópio aumentaram e aumentaram muito. Estou aqui com a secretária de Saúde, Angélica Ochanesky, que também é vice-prefeita, e vai falar das medidas que a prefeitura deve tomar daqui para frente, já que os casos aumentaram demais, né, Angélica? Bom, é isso mesmo, né, Daniane? Na verdade, desde que esses números começaram a aumentar, né, a gente tem acompanhado isso, obviamente, de longe, né, com toda a estrutura ainda preparada, caso aconteça, né, ou de repente haja alguma mudança nesse sentido. Nós temos observado que a demanda ela tem aumentado muito na unidade respiratória, né, o número de pessoas que estão passando lá para buscar o atendimento é um número que requer uma atenção nossa, né, então a gente tem observado essas questões. E a gente tem observado também um diferencial, Daniane, que muitas crianças têm positivado. Então, isso a gente entende que é uma coisa ruim. Por quê? Diferentemente do adulto, a criança, nem toda criança foi vacinada, né? É óbvio que algumas famílias, alguns pais fizeram a opção de não vacinar os seus filhos por medo, por insegurança, mesmo todo agente de saúde, enfim, orientando para que as famílias, para que os pais não tivessem medo e levassem seus filhos a vacinar. Então tem muitas crianças que não tomaram a vacina. E na verdade esse meio que a gente está vivendo, o meio que a gente ainda não conseguiu de vez exterminar o coronavírus, ou seja, esse vírus de circulação, essas crianças elas estão suscetíveis, estão frágeis e estão abertas a contrair a doença. E é o que tem acontecido, Daniane. Algumas crianças têm positivados, escolas que às vezes os alunos aí acabam positivando. Nós tivemos uma escola que tivemos na média aí de 20 crianças positivando ao mesmo tempo, e aí desse modo acaba positivando professor. Qual a diferença do professor? Que o professor ele já está vacinado, está com o seu esquema vacinal completo, mas mesmo assim contraiu o Covid novamente. Alguns já pegaram, outros estão reincidindo na doença, ou seja, pegando a doença novamente. Então, assim, feito isso, a gente já vinha trabalhando, né, e pensando, nós como agente de saúde, pensando na saúde da população, a gente desde o início, desde quando o decreto foi flexibilizado, eu particularmente queria ter mantido essa questão do uso de máscara obrigatório para as escolas, tá? Até no sentido de proteger ainda um pouquinho mais as nossas crianças, enfim, até as redes de ensino superior. Por quê? Porque, por exemplo, na rede de ensino superior, nas faculdades, por exemplo, nós temos alunos que vêm de todas as localidades, de todos os outros lugares, e acabam se comunicando, obviamente, dentro de um ambiente fechado, muitas vezes. Agora está entrando frio, as pessoas têm de fechar a sala, né? Fechar a janela, enfim, isso é muito perigoso. Mas eu sempre, assim, trabalhei no sentido de que talvez tivesse sido interessante manter, pelo menos, a obrigatoriedade nesse aspecto para as pessoas aí que estão nas faculdades, que frequentam as escolas, tanto professores quanto alunos nesse sentido, né, escolas municipais, sejam estaduais, sejam particulares, para que o uso da máscara continuasse a ser obrigatório, justamente para a gente proteger um pouquinho mais. Por quê? Se a gente for analisar as crianças, Daniane, as crianças ficaram muito tempo fechadas nos ambientes, né, os pais, as crianças não foram às escolas, e os pais têm aquela questão do excesso de proteção, de sair, foi ensinando ao longo do tempo as crianças a usarem máscara, né? Elas ficaram muito tempo ali. E agora, simplesmente, de uma hora para outra, todo mundo fica descoberto. Então a máscara ela tem dois fatores. O primeiro que ela protegeu todo esse tempo. E o segundo que o fato dessa proteção ter sido excessiva dessa maneira, como tinha que ser, é óbvio, né? Acabou deixando, entre aspas, o sistema imunológico um pouco mais enfraquecido com relação a outras doenças, que é o que a gente tem visto agora, inclusive com surto de doenças respiratórias, com gripes, enfim, com bronquite, pneumonia, até por conta dessa situação. Então, feito isso, há dias a gente já está pensando em elaborar um texto. Na verdade, eu vou preparar aqui um ofício, encaminhar pro AMIN, pro prefeito, né, para que ele possa fazer uma análise a respeito de uma sugestão que eu, enquanto secretária de saúde, estou dando, né, no sentido para que a gente volte aí com algo um pouco mais restritivo para dentro do ambiente escolar, ou seja, ao invés de ser facultado, como está sendo em alguns lugares,
Daniele, no meu posicionamento, eu acho na minha leitura, e eu sou mãe também, né? Então eu penso no meu filho e penso em todas as outras mães e nos outros filhos, né? Enfim, eu penso que a gente deve preparar algo no sentido de se tornar obrigatório o uso de máscara dentro do ambiente escolar, dentro das escolas, né? Escolas e faculdades. Escolas e faculdades, né? Eu acho que pelo menos aí por mais 1 ou 2 meses até as coisas aí se ajeitarem, né? Nas faculdades, por conta da circulação de pessoas, aí nós estamos vendo aqui na região que muitos municípios aí estão passando por certas dificuldades, cidades menores que Cornélio aí com números expressivos de Covid, né? Inclusive a gente tem prestado assistência, o nosso município tem ajudado alguns outros municípios no sentido até de equipamentos, né? De testes, de máscaras, né? Nesse sentido que a gente está dizendo. E esses alunos, eles vêm das outras localidades aqui para o nosso município e circulam aqui, né? Dentro das nossas faculdades, dentro das nossas universidades. Eu acho que é importante agora, nesse momento, que a gente faça uma releitura dessa questão. É lógico que eu estou trabalhando numa hipótese, numa sugestão, né? Em que, feito a análise junto com o departamento nosso de vigilância sanitária, o nosso departamento epidemiológico, né? Nós vamos fazer essa sugestão para que o AMIM faça uma avaliação, né? Se de repente existe a possibilidade de promover um decreto nesse sentido, não sendo facultativo, mas sim obrigatoriamente, retornando à questão da obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas, até para a gente proteger um pouquinho mais ali dentro desse ambiente as nossas crianças, os nossos jovens, enfim, adultos que hoje fazem faculdade e que estão aí dentro do sistema escolar ainda, né? Angélica, pessoas internadas em Cornélio Procópio, parece que tem uma pessoa em estado até um pouco delicado, internada por conta de Covid, né? Infelizmente, sabe, Daniane? Infelizmente, essa situação é uma situação real. Nós temos aí, inclusive, crianças da região internadas aqui no nosso município, né? Estão no hospital nosso aqui. Nós temos também uma situação importante, como você mencionou, delicada, de uma pessoa adulta que foi encaminhada para um leito de UTI. Então, assim, o Covid ele tá aí e a gente, na verdade, a gente não entende como é que ele se comporta. A gente não conseguiu entender até hoje, Daniane, como é que ele se comporta. Então, a gente vai se adaptando à nova fase e a cada momento, enfim, que o vírus ele se instala. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade que, apesar da gente olhar para os números e ver, os números são altos, são números que a gente, obviamente, está sempre prestando atenção, mas e que os casos de investigação são menores. Hoje, se você olhar lá, nós temos 2 casos de investigação. Mas a gente está vendo que a realidade é outra, porque a gente fica com os casos que a gente manda, né, para fazer a avaliação, mas nos testes rápidos isso vem positivando assim com uma rapidez assim absurda. Então, assim, e o fato das pessoas não estarem, por exemplo, sendo internadas, a gente vê lá, graças a Deus não tem ninguém internado assim, mas acontece uma ou outra situação em que a pessoa, obviamente, como nós hoje tivemos que trabalhar uma situação e que a pessoa não está bem, que nós tivemos que encaminhar para uma UTI, mas se Deus quiser,